Eu quero iniciar hoje com vocês uma nova série, os grandes ensinamentos da Bíblia. E hoje eu quero abordar com você um assunto que é muito mal compreendido por muitos cristãos. Trata-se da blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que ter a humildade de reconhecer, todas as vezes quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos diante de um livro muito complexo. A palavra de Deus não é um livro que você simplesmente entende numa primeira leitura. Você precisa recorrer a um auxílio, você precisa gastar tempo, você precisa tirar tempo para que o Espírito Santo de Deus conduza você a uma compreensão exata do que está escrito. Nós estamos falando de um livro, preste atenção, nós estamos falando de um livro que foi escrito começou a ser escrito há 3.500 anos. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1400 a.C. E ela terminou de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo. Então nós estamos diante de um livro que foi escrito por pessoas que viveram num contexto diferente do nosso, numa cultura diferente da nossa. E esse livro, ele atravessou os séculos. E é por conta da não compreensão de alguns textos complexos que a Bíblia tem, e da dificuldade, muitas vezes, dificuldade que nós mesmos colocamos para entender um texto bíblico, é que surgem tantas heresias no nosso meio. Então, esse assunto, blasfêmia do Espírito Santo, não é um assunto simples. Eu já vi pessoas falarem coisas absurdas acerca disso. E Deus colocou no nosso coração abordar esse tema com vocês hoje, e nada melhor do que aprendermos com a palavra de Deus. Não fique com opiniões subjetivas, com opiniões de pessoas que se dizem sábias. Não, fique com o que a palavra de Deus diz. E aqui nesse texto de Marcos capítulo 3, e não só em Marcos capítulo 3, mas Mateus capítulo 12 também, nós vamos ter um vislumbre exato do que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para início de conversa, eu quero dizer para você que o evangelista Marcos, ele nunca, em toda a sua escrita, aqui em todos os capítulos do seu evangelho, ele omitiu as dificuldades que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou muita oposição, e não foi pouca. O tempo todo, Jesus está diante de opositores. E aqui nesse texto, nós vamos ter pelo menos 2 opositores. O primeiro opositor de Jesus aqui é a sua família. A família de Jesus não compreendia Jesus. Embora Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela guardava aquelas coisas no seu coração, a família de Jesus, os demais, os irmãos dele, não criam nele, a não ser depois da sua ressurreição. Como é o caso de Tiago, por exemplo, que creu depois que Jesus ressuscitou. Mas até então, a família de Jesus não compreendia toda a profundidade, toda a seriedade que o ministério de Jesus envolvia. E eles se tornam os primeiros opositores de Jesus. E todos nós sabemos que onde Jesus ia, as multidões se aglomeravam. Aqui, no versículo de número 20, a palavra de Deus diz que eles foram para uma casa. Eles estavam em Cafarnaum, provavelmente é a casa de Pedro. Eles estavam em Cafarnaum, na casa de Pedro. E aqui diz que afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando a família de Jesus ficou sabendo disso, é o que está aqui no versículo de número 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eles foram atrás de Jesus. É nesse episódio que eles mandam chamar Jesus e dizem assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para aqueles que estavam ouvindo o seu ensino, e ele diz assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que ouve as palavras de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, ele não perde o foco, ele continua concentrado
naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava objetivando. E ele continua, então, o seu ensino, continua as suas prédicas, continua curando. E é interessante que, se você ler o capítulo 12 de Mateus, versículos 22 e 23, que é o texto correlato desse de Marcos, capítulo 3, você vai ver que lá está escrito o seguinte: trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Esse episódio acontece aqui em Marcos 3, Marcos não relata o milagre, Mateus 12 relata. Havia um demônio que estava cegando e emudecendo um rapaz. Irmãos, permitam-me abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para vocês. Nós, muitas vezes, pelo fato de nos preocuparmos demais com o que a Bíblia diz, e ficarmos, às vezes, na defensiva, porque hoje existe uma tendência de espiritualizar tudo. As pessoas hoje têm a tendência de colocar a culpa do demônio de tudo que acontece. Tudo que acontece é culpa do diabo. Tudo que acontece é o diabo. Você recebeu um não lá naquela proposta de emprego, você foi lá conversar na empresa e o chefe disse: não, eu pensei melhor. Ah, é o diabo que está se levantando contra mim, é Satanás que não quer que eu seja feliz, que eu não consiga um trabalho, né? Passou por uma dificuldade em casa, às vezes um problema, famílias têm problemas, é Satanás que anda rondando a minha casa. Cuidado com isso, cuidado com esse extremo de espiritualizar tudo. Tudo é diabo, tudo é culpa do diabo, tudo é culpa de Satanás. Mas nós também não podemos cair no outro extremo, de desprezar a batalha espiritual, porque existe uma batalha espiritual acontecendo. Existe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu falo autorizado pela palavra de Deus. Existem muitas vezes enfermidades que são colocadas pelo diabo, sim. Existem. Quando os médicos não conseguem entender, quando a ciência não consegue dar o seu veredito, irmãos, existem enfermidades espirituais. E aqui nós estamos diante de uma. Mateus 12 diz que Jesus expulsou o demônio de um rapaz que era cego e mudo. Quando ele expulsa o demônio, a Bíblia diz que ele então é liberto, e obviamente que ele começa a balbuciar palavras, ele começa a ouvir, ele começa a balbuciar palavras e começa a ver, e obviamente que isso afetava toda a sua estrutura emocional, social, espiritual, e Jesus liberta aquele rapaz, e a Bíblia diz que ele fica curado. Aí entra em cena quem? A outra classe de opositores de Jesus. Quem eram esses opositores? Primeiro a gente vai ver a família, não entendendo, não compreendendo o ministério do mestre. Mas tem uma segunda classe. Quem é essa segunda classe? Os fariseus. Se você retroceder comigo, no capítulo 2 de Marcos, você vai ver os fariseus dando trabalho para Jesus. E grupo que deu trabalho para Jesus foi esse grupo chamado fariseus. Lá no capítulo 2 de Marcos, por exemplo, versículos 1 a 12, Jesus cura um paralítico, lá de Cafarnaum, e perdoa os seus pecados. Quem é que está lá? Quem é que está presente? Os fariseus, dizendo assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? Começam a acusar Jesus. O objetivo dos fariseus é desmoralizar Jesus em público. O objetivo deles é esse, é fazer com que a palavra de Jesus caia em descrédito, porque Jesus havia tirado do domínio deles aquela capacidade que eles tinham de persuadir as multidões. Jesus, ele fez através dos seus ensinamentos, através de tudo aquilo que ele ensinava e de tudo que ele fazia, Jesus tirou dos fariseus a prerrogativa de serem os mestres da nação. E os fariseus estavam enciumados com isso, eles tinham inveja de Jesus, eles estavam doídos com isso, porque eles não eram mais os mandatários,
Eles não eram mais ouvidos como dantes. Eles não eram mais pessoas respeitadas como antes. Eles não eram mais pessoas procuradas como antes. Agora Jesus estava no auge. Jesus tinha o domínio das massas. E isso provocou nos fariseus uma relutância quanto a ele. E provocou nos fariseus ódio, a ponto deles se unirem aos herodianos. Nós vamos ver aqui, eles queriam matar Jesus, queriam acabar com aquele homem. E o objetivo deles era desmoralizar Jesus diante das pessoas. Então, quando ele está lá em Cafarnaum, no capítulo 2, de 1 a 12, curando um paralítico, quem é que está lá? Os fariseus. Para quê? Para desmoralizar Jesus. Como assim? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Eles estavam lá. Se você ler, por exemplo, comigo, Marcos 2, 15 a 17, Jesus vai à casa de quem? De Mateus, um dos 12. Mateus era um cobrador de impostos. Os judeus detestavam os cobradores de impostos, eram os publicanos. Jesus vai à casa de Mateus, comer na casa de Mateus, jantar com Mateus. Quem é que estavam lá? Os fariseus. E eles então começam a dizer assim, está vendo? O mestre de vocês come e bebe com pecadores. O tempo todo, era o objetivo deles, era a missão deles. Calar Jesus, desmoralizar Jesus. Se você ler comigo Marcos 2, de 18 a 22, você fica sabendo que os discípulos de João Batista jejuavam, e os fariseus. Aí os fariseus começam a instigar o povo. Ué, os discípulos de Jesus não jejuam, não? E aí, vocês não vão falar com o mestre de vocês, não? Vocês não jejuam. Nós jejuamos, os discípulos de João Batista jejuam, mas vocês não jejuam. Olha os fariseus aí, mais uma vez, tentando de alguma maneira atrapalhar o ministério de Jesus. Se você ler Marcos capítulo 2, 23 a 28, você vai ver Jesus entrando numa plantação de milho num dia de sábado. E nesse dia ele permite que os seus discípulos comecem a debulhar alguns milhos, comecem a comer alguma coisa no meio daquele milharal. Quem é que está lá? Os fariseus, acusando Jesus de quê? De quebrar o sábado. Acusando Jesus de não guardar o sábado. Seus discípulos não podem fazer isso, é sábado. Então, o tempo todo, os fariseus estavam no encalço de Jesus. Onde Jesus ia, os fariseus iam. Jesus, ele reuniu uma multidão, ali estavam os fariseus, para calar a boca de Jesus, para tentar armar. Quantas vezes eles armaram ciladas para Jesus? Certa vez eles pegaram uma moeda, levaram para Jesus e disseram assim, mestre, responda para nós, é lícito pagar o imposto a César? E aí Jesus olha para eles e diz assim, por que me tentais, hipócritas? De quem é essa efígie e inscrição? De César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O tempo todo, os fariseus estavam no encalço de Jesus. Houve momentos que Jesus saiu da presença deles, foi para regiões distantes, para dar um descanso para os discípulos, porque eles não davam trégua. E aqui, em Marcos capítulo 3, quando Jesus, comparando com Mateus capítulo 12, quando Jesus expulsa o demônio daquele rapaz que era cego e mudo, quem é que está lá? Os fariseus. E aí eles falam uma coisa para Jesus. Olha só o que eles vão falar para Jesus. Mais uma vez tentando desmoralizar Jesus. Mais uma vez tentando calar a boca de Jesus. Fazer com que Jesus passasse aperto. Tentando desmoralizar Jesus diante das multidões. Eles vão dizer assim, veja só, versículo de número 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quem é Belzebu? Belzebu, a palavra Belzebu significa Senhor das moscas. Senhor das moscas, que era uma divindade pagã, que ficou aí tido como uma nomenclatura do diabo. A palavra Belzebu passou a ser utilizada, na verdade, é a palavra Baal-zebub do Antigo Testamento, que foi sintetizada e passou a ser aplicada ao demônio. Então, quando Jesus está ali expulsando o demônio, os fariseus, mais uma vez no encalço dele,
tentando desmoralizá-lo diante das multidões, eles dizem assim: essa obra é uma obra de Beelzebu. Esse homem está expulsando esse demônio no poder, na autoridade de Beelzebu, do próprio Satanás. Veja a que ponto esses fariseus chegam. E aí Jesus chama-os, veja só comigo aí no texto, Jesus chama-os, versículo 23, e conta uma parábola para eles. Jesus usa aquilo que eles falaram, porque Jesus não fugia do confronto. Jesus não tinha medo deles. Jesus sempre tinha uma resposta direta para eles. Embora Jesus os amasse, mas Jesus tinha respostas diretas para esses homens. E Jesus não fugia do confronto. E ele então diz assim para os fariseus: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode ser isso? Se eu estou expulsando o demônio. E uma coisa, irmãos, aquilo era algo que estava diante deles, não era algo contestável, não, eles estavam vendo, como a maioria dos milagres de Jesus. Eles viam com os próprios olhos, eles viram o paralítico ser curado, eles viam os milagres que Jesus realizava, eles viam, e agora eles estão vendo um rapaz mudo e cego falar e enxergar. Eles estão vendo a obra do Espírito Santo em ação e estão atribuindo a Satanás essa obra. Então Jesus chama-os e diz: como pode ser isso? Como pode Satanás expulsar Satanás? E aí ele continua. Veja só, se um reino se divide contra si mesmo, isso é uma guerra civil. Isso vai destruir esse reino não pode subsistir. E se uma casa se divide contra si mesma, se uma casa ela se levanta contra ela mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. E aí Jesus, para exemplificar, ele fala assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. O que Jesus quer dizer com isso? Quem é o valente? É o diabo. Quem é o bem aqui? É aquele jovem que estava possesso por um demônio. Jesus entrou no reino das trevas, amarrou o diabo naquele momento, só Jesus faz isso, e retirou aquele bem do poder de Satanás. Quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. Não foi o diabo que fez isso. Satanás não ia amarrar ele mesmo. Satanás não ia colocar um obstáculo para ele mesmo. Satanás não tinha intenção de libertar aquele moço. Jesus fez isso. Ele foi no reino das trevas, e quando Jesus estava nesse mundo, o reino das trevas se levantou com todo o ímpeto contra Jesus, para poder fazer com que Jesus fosse, de alguma maneira, impedido de concluir a sua missão. Então Jesus fala aqui: você não pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se você não o amarrar. Jesus está falando do que ele fez. Naquele momento, ele entrou na casa de Satanás, ele entrou no reino das trevas, e ele pegou aquele rapaz que era um bem precioso e retirou esse rapaz do poder do diabo. Isso que ele está falando aqui. E ele diz assim: na verdade vos digo. É aí que Jesus entra com a questão. Jesus não libera os fariseus. Entenderam? Entenderam o que eu disse? Então agora vão embora e não me deem mais trabalho. Não. Jesus não fez isso. Ele pega aqueles escribas, aqueles fariseus, chama aquele grupo e fala: como pode Satanás se levantar contra si mesmo? Como pode Satanás ser contra si mesmo? Ninguém entra na casa do valente e rouba os bens se não amarrar o valente. Então escute o que eu vou dizer para vocês. Aí ele profere uma sentença. Ele fala aqui, no versículo de número 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Preste atenção, querido, isso aqui é uma boa notícia. Olha o evangelho sintetizado aqui. Escute, não há pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Não há pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Sabia disso?
Até aquele camarada que cometeu o crime mais hediondo que você já ouviu, se ele se arrepender, Jesus perdoa. Não há pecado que Deus não perdoe. Isso é um absurdo, pode ser para nós, mas não para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui nós estamos vendo uma síntese do Evangelho. Aqui é uma boa notícia. Jesus está dizendo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Todo pecado. Agora, preste atenção no versículo de número 29, o que Jesus diz. Agora vem a má notícia. Agora vem o problema. Primeiro vem a boa notícia. Agora vem a má notícia. Jesus diz assim, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Aí você pode perguntar, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Aí no caso, versículo 30 explica. Marcos explica no versículo 30. Por que diziam, tem espírito imundo? Vamos primeiro entender o que foi que os fariseus fizeram. Eles viram uma obra prodigiosa, uma obra espetacular, uma obra extraordinária, um milagre sem nenhuma contestação. Jesus realizou aquele milagre no poder do Espírito Santo. Eles viram aquele rapaz ver e ouvir, era um cego mudo, ele não escutava. Obviamente, pelo fato de não escutar, eu quero crer também que ele tinha dificuldade de falar. Era cego. De repente, ele começa a enxergar, e ele pode começar, de repente, um processo de balbuciar palavras, porque agora ele ouvia. Os fariseus estavam ali, vendo aquilo. Aquilo era uma obra do Espírito de Deus, mas os escribas e fariseus, tomados por um coração petrificado ao extremo, eles dizem o seguinte, isso que acabou de acontecer é uma obra de Satanás. Foi aí que eles blasfemaram. Ele tem um espírito imundo. Eles chamaram o Espírito Santo de espírito imundo. Entende? Essa foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu queria fazer com que você entendesse algumas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, por que esse pecado não tem perdão? Por que esse pecado não tem perdão? Porque tudo acontece por conta do Espírito Santo de Deus. Tudo. A palavra de Deus diz em João 16:8, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que leva um pecador a reconhecer que é um pecador? É o Espírito Santo de Deus. Você prega para aquela pessoa, você mostra todo o conselho de Deus, você abre o leque, você apresenta o Evangelho, a pessoa ouve o Evangelho e de repente ela começa a perceber o seu estado pecaminoso, ela começa a perceber que ela se enquadra naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que ela está condenada, que ela está afastada de Deus. De repente surge no coração dela um desejo de corrigir isso. Quem é que está trabalhando nela? O Espírito Santo de Deus. Fazendo com que ela perceba a gravidade de sua vida diante de Deus. E aí ela de repente sente aquele desejo de pedir perdão a Deus por aqueles pecados, e ela pergunta para você assim, e é uma pergunta que todos nós que pregamos a palavra de Deus gostamos de ouvir. Quando alguém fala para você assim, tá bom pastor, então o que eu preciso fazer? Eu já tive esse privilégio várias vezes de apresentar o Evangelho para uma pessoa, a pessoa ouve atentamente, de repente ela fala assim, tá bom pastor, então o que eu tenho que fazer? Me ensina, qual o passo que eu preciso dar? Aí eu olho para ela, bem nos olhos dela e digo assim, confesse agora seus pecados. Peça o perdão de Deus. Peça a Jesus Cristo para se tornar o seu único e suficiente Salvador. Creia nele de todo o seu coração e você será salva e todos os seus pecados serão perdoados. Isso é maravilhoso. Quem é que está trabalhando? O pregador está pegando a palavra, não há mérito nenhum no pregador nisso aí. Nenhum. O pregador não tem mérito nenhum. Por quê? Porque ele abriu a palavra,
expôs a palavra, apresentou a palavra. Aí vem o Espírito Santo de Deus e convence aquele pecador. E aquele pecador então percebe que ele precisa mudar a sua vida, que ele precisa se arrepender, que ele precisa corrigir a sua vida com Deus, e ele confessa. Quem é que está convencendo aquele pecador disso? É o Espírito Santo de Deus. Não existe conversão sem o Espírito Santo de Deus. Não existe relacionamento com Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não existe entendimento da palavra. Quando você abre a palavra e você começa a compreender a palavra, não existe compreensão da palavra sem o Espírito Santo de Deus. Não existe alegria na vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, toda blasfêmia, toda palavra mal falada contra o Pai será perdoada. Toda palavra mal falada contra o Filho será perdoada. Irmãos, o que eu já vi de gente muitas vezes, falar uma coisa, falar um impropério acerca de Jesus, e depois vi essa pessoa se arrepender e mudar de vida. Então Jesus está dizendo, aquilo que você falar contra mim, aquilo que você falar contra o Pai, será perdoado. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Não terá perdão. Por quê? Porque é Ele o agente que leva você a pedir o perdão. E se você está atacando diretamente o Espírito Santo de Deus, você está, de uma certa forma, fechando o seu coração para aquele que pode mudar todo o seu conceito e a sua percepção do que é o Evangelho. Eu quero dar uma ilustração para você. Então, o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Pastor, tá joia, entendi aí a explicação, o senhor explicou o texto. Pastor, esmiuça isso para mim, eu quero entender hoje. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou te explicar agora. Imagine que você é um piloto de avião. Você é um piloto de um Boeing 737. E você está diante de uma pista. E você tem, adiante de você, 3 quilômetros de pista. Para você taxiar. É isso mesmo, irmão Carlos? A palavra é essa? Taxiar? Estou falando com o irmão Carlos porque ele é piloto, né? E ele me deu umas aulinhas ali antes do culto, viu? Então você está diante da pista taxiando e agora você tem 3.000 metros para decolar. Você está num aeroporto, casas por todos os lados e você tem 3.000 metros de pista para decolar. Aí você então recebe a autorização da torre para você decolar. Você coloca a potência máxima nos motores e o avião começa a acelerar. De repente, 500 metros, 800, 1 quilômetro. 1 quilômetro e 300, 1 quilômetro e 600, 2 quilômetros. Chega num determinado momento da pista, o que você tem que fazer? Você tem que puxar, é manche que fala, irmão Carlos? Você tem que puxar um manche, o nariz do avião começa a subir, e ali você já está começando a decolar. Você está alçando o voo. Existe um momento certo na pista para você decolar. Mas se você não aproveitar, se você não realizar esse procedimento e passar do momento certo de decolar, o que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Você passou do ponto. Você não decolou. E muitas vezes você não tem como abortar a decolagem, porque você já está numa velocidade altíssima e um acidente acontece. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? É passar do ponto. Entendeu? Você chega num extremo de um coração tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que não há mais solução para você. O coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. Você vai rejeitando, e você vai simplesmente se fechando. E o Espírito Santo está trabalhando, e o Espírito Santo está colocando pessoas diante de você para pregar a palavra. E você ouve uma vez, e você ouve 2 vezes, e você fecha o coração, e o coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo, que chega num ponto que não tem mais jeito. Passou do ponto da conversão. Você não se converte mais. Não há mais salvação. Por quê? Porque não há arrependimento.
Como se arrepender, se quem leva você ao arrependimento é o Espírito? Como se arrepender se você está fechado para o Espírito? É o que estava acontecendo com os escribas. Então, o que foi a blasfêmia? Foi uma manifestação visível de uma rejeição total no coração. O coração deles estava tão petrificado que eles foram capazes, movidos pelo ciúme, movidos pelo ódio, movidos pela inveja, de dizer, com a intenção de desmoralizar Jesus, que aquela obra que Jesus havia realizado era uma obra do diabo. Na verdade, a blasfêmia é apenas uma manifestação visível. A blasfêmia começa no coração. Ela começa dentro de você. Lembra de Faraó? Eu não me esqueço de Faraó. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de Faraó. A Bíblia diz, havia momentos em que Faraó endurecia o coração. É ou não é verdade? Mas havia momentos em que o Senhor endurecia o coração. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais você endurece o seu coração para a graça, para a misericórdia, para o amor de Deus, mais Deus endurece seu coração. Mais Deus torna as coisas difíceis para você. Por quê? Porque você está rejeitando a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Começa no coração, começa quando você rejeita. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, lá em Divinópolis, ainda morava em Divinópolis. Havia um rapaz que gostava de lavar meu carro. Sempre quando eu ia lá, ele gostava de lavar meu carro. Porque nós conversávamos muito, eu batia um papo com ele, dava a ele uma gorjeta, porque eu abastecia, e eu tinha o direito de dar uma ducha naquela época. Hoje não é bem assim, mas naquela época a gente podia dar uma ducha. Mas aí, gostava muito dele, eu sempre dava uma gorjeta para ele. Aí ele ia mais do que depressa para lavar meu carro. E nessas idas para lavar meu carro, eu sempre gostava de falar do Evangelho para ele. Sempre falava. Eu confesso para vocês que eu não cheguei a saber o nome dele, mas eu conhecia pelo apelido, então a gente sempre conversava assim. E eu me lembro, irmãos, que eu pregava para ele, e eu falava para ele do Evangelho, eu falava da graça de Deus para ele. Como aquele rapaz zombava. Como ele zombava. Como ele falava coisas absurdas quando eu pregava para ele. Coisas que eu não tenho coragem de repetir para vocês. E ele dava risadas, e ele dava gargalhadas, e ele começava a contar piadinhas, e ele usava, nessas piadinhas, ele incluía o Espírito Santo de Deus. E eu falava para ele, rapaz, preste atenção, um dia pode ser tarde. E ele zombava, de jeito nenhum, o que é isso? E zombava, e zombava, e zombava, e zombava. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz um dia bebeu tanto, mas bebeu tanto, ele se embriagou tanto que ele veio a óbito. Eu não consegui ver aquele rapaz se curvar diante de Deus. Cada dia que passava, o coração dele endurecia mais. É assim que acontece com aquele que blasfema. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa no coração, com a rejeição. Você vai rejeitando, você fala, e a pessoa não apenas rejeita, mas ela começa a zombar, e ela começa a proferir palavras, muitas vezes de baixo calão, se referindo àquilo que você está dizendo. Isso é a blasfêmia do Espírito Santo, é uma amostra do que está acontecendo no coração do pecador, um coração petrificado, um coração que passou do ponto, um coração que não volta mais, um coração que não vai ser salvo, irmãos. Existem pessoas que nunca serão salvas, porque o coração está petrificado ao extremo. Pessoas que não creem, pessoas que não aceitam, pessoas que rejeitam a graça o tempo todo. E como se não bastasse rejeitar a graça, ainda zombam dela, ainda zombam de tudo que você fala. Meu amado irmão, cuidado. Cuidado, eu queria pensar com você 3 aplicações para a nossa vida, 3 coisas que nós precisamos atentar aqui. Eu já caminho para o final da minha preleção nessa noite. 3 coisas que eu quero que você atente. A primeira delas, eu quero que você perceba, primeiro isso, ouça a voz do Espírito Santo enquanto seu coração ainda é capaz de se arrepender. Ainda há perdão para você. Deus está falando com você, Deus está te chamando
Pare de endurecer seu coração, porque a qualquer hora dessa você blasfema. Aproveite enquanto é tempo. Isaías 55:6 diz assim, olha só como que Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que isso? Porque chega um momento que você não vai conseguir mais. Amanhã pode ser muito tarde. Se Deus está falando com você hoje, para você corrigir sua vida, para você corrigir sua vida diante de Deus, arrependa-se hoje enquanto seu coração está ainda com espaços que podem receber a palavra de Deus, porque vai chegar um momento que não vai estar tudo fechado, porque é isso que acontece com aquele que rejeita a ação do Espírito Santo de Deus. O coração vai endurecendo, vai petrificando, e chega um ponto que não tem jeito mais. É isso que Estevão foi dizer para aqueles homens que estavam no Sinédrio. Estevão disse lá para aqueles que estavam no Sinédrio, lá em Atos, não é? Quando ele estava se defendendo, quando ele estava buscando se defender das acusações que estavam sobre ele, ele disse o seguinte para aqueles homens: ó nécios e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Aqueles homens estavam com ódio de Estevão, estavam rangendo os dentes contra ele. Por quê? Porque o coração estava totalmente fechado para a possibilidade de entender que aquele homem poderia ter razão. Como existem pessoas assim hoje? Pessoas que você prega, que você apresenta a graça de Deus, e elas insistem em dizer não, 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 e o coração vai petrificando, e vai petrificando, e vai petrificando, e chega um ponto que não tem mais volta, passou do ponto, não decola mais. O seu coração é assim? Deus tem chamado você e você tem dito não, não, agora não, não, não creio, não quero, não assumo esse compromisso, não concordo, não quero, não quero. Cuidado, meu querido, você está correndo um grave perigo. A qualquer hora dessa você passa do ponto, você não decola mais. A qualquer hora dessa seu coração não tem mais solução, irmão. Então aproveite isso. É a primeira lição que eu quero aprender nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo enquanto seu coração ainda é capaz de se arrepender. Não chegue a ser um fariseu, porque os fariseus não tinham mais solução. É claro que havia algumas exceções entre eles, mas aqueles homens estavam tão fechados e tão obcecados e tão dominados pelo ódio contra Jesus, que eles olham para o Espírito Santo, aquele que poderia mudar a vida dele, mudar o conceito deles, e ele diz: você está agindo impulsionado, dominado pelo diabo. Muito cuidado, irmão, muito cuidado, amigo. Você está aqui nessa noite, quem sabe Deus está falando com você há muito tempo, para você abandonar essa vida que você tem vivido. Quem sabe Deus está falando com você há muito tempo para você se arrepender desse pecado que você vem cometendo, e você não aceita a direção, não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Cuidado, porque o seu coração pode se tornar um coração de um fariseu, e você pode ser rejeitado, e você pode ser condenado definitivamente, você pode passar do ponto. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Isso aqui é uma dúvida. Se alguém está preocupado em ter blasfemado contra o Espírito Santo, nunca de fato blasfemou. Quem blasfema contra o Espírito Santo não fica depois arrependido pelos cantos. Eu já ouvi isso. Uma vez eu encontrei com um rapaz triste, amargurado, assim, bem triste, e conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Aí ele olhou para mim e falou assim: rapaz, não tem mais jeito para mim. Eu, o quê? Não tem mais jeito para mim. Eu acho que eu sou um caso perdido. Aí eu falei assim: mas por quê? Como assim? Ele falou assim: é porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. E eu estou perdido. Eu vou para o inferno. Rapaz, cuidado para você não fazer isso. Naquela época eu não entendia. Naquela época ainda era novo convertido, não entendia nada disso. Mas ele disse com todas as letras: eu blasfemei contra o Espírito Santo.
Por isso que eu estou triste. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem sensibilidade nenhuma, não tem tristeza, não tem preocupação, não tem nada disso. Se você está preocupado porque você blasfemou com o Espírito Santo, você nunca blasfemou. Graças a Deus. Seu coração ainda não chegou naquele extremo. Ainda dá para decolar, querido. Dá para decolar. Não é isso, você não entendeu. Quem fica com a consciência pesada, pesaroso, será que eu blasfemei? Não blasfemou. Você pode ter sido infeliz numa palavra, você pode ter falado alguma coisa que você não deveria ter falado, mas quem se entristece como eu blasfemei contra o Espírito Santo, não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem tristeza, não tem arrependimento. Como é que vai se arrepender se não tem o Espírito para levá-lo ao arrependimento? Então, se você tem essa ideia, tire isso do seu coração. Tire isso do seu coração. E a última lição que eu aprendo aqui, encerro, é essa. Somente a palavra de Deus pode aferir se uma obra é do Espírito Santo ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós erramos muito. Nós somos levados pela emoção, nós somos levados pelo nosso coração, somos levados pela nossa percepção equivocada de muitas coisas. Mas, meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo o que parece ser é. Só existe uma maneira de saber se algo é do Espírito de Deus ou não. É conhecendo a palavra de Deus. Hoje nós estamos às voltas com pessoas, e eu falei isso quarta-feira aqui, pessoas que vivem de milagres. Tudo que a pessoa quer é milagre. Para ela, a marca de que alguma coisa é de Deus é se tiver milagre. Primeiro eu quero dizer para você que eu não sou contra milagre. Eu não duvido de milagre. Eu creio em milagres. Nós oramos por milagres. E eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres. Mas como aprendemos quarta-feira, eu quero repetir. Deus não quer que você se torne dependente de milagres. Deus quer que você se torne dependente dEle. Então escute o que eu vou te dizer. Como é que eu sei que uma obra é do Espírito Santo ou não, para mim não incorrer num erro de repente blasfemar? É só você olhar o que aquele milagre está produzindo. Primeiro, aquele milagre produziu a glória de Deus. Porque escute uma coisa que eu vou te dizer, e eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração. Quando Deus realiza um milagre, Ele não realiza o milagre para você. Ele realiza o milagre para Ele. É para a glória dEle. O que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 30? Me fugiu o endereço agora. Romanos capítulo 11. Lá diz assim, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Isso inclui milagre ou não? Então, quando Deus cura uma pessoa de uma enfermidade, Ele não está fazendo aquilo simplesmente porque Ele ama aquela pessoa. Ele está fazendo aquilo para que o nome dEle seja glorificado. Entendeu? Então, quando você olha para um milagre, e o que está acontecendo com aquele milagre? Está promovendo o nome de uma igreja, está promovendo o nome de um pastor, está promovendo o nome de um pregador, está promovendo o nome de um líder. O que está em evidência é o nome do pregador que realizou o milagre. Meu querido irmão, não há nada do Espírito Santo nisso. Porque o objetivo do Espírito de Deus é glorificar a Deus e não glorificar o homem. Não fazer com que o homem seja aquilo que ele não é. Então, quando eu vejo um milagre, a primeira coisa que eu pergunto, glorificou a Deus? Ou glorificou o autor, aquele que fez, aquele que orou, aquele que colocou a mão? Porque é isso que muitas vezes as pessoas querem. Uma vez eu ouvi no rádio, eu estava saindo da minha antiga igreja, eu estava subindo a rampa do estacionamento, e eu sintonizei numa rádio, e caí numa rádio evangélica. E aí, o locutor dizia assim, atenção, Divinópolis. Aí faz um barulhinho. Se você está passando por esse problema. Aí começou a listar um monte de problemas. Desemprego, enfermidades que a medicina não explica,
Se você está passando por crise no casamento, está passando por isso, está passando por aquilo, não se preocupe. Os seus problemas cessarão. Ele está chegando. O missionário fulano de tal chegou, e a partir de agora, Divinópolis nunca mais será a mesma. Irmãos, 22 minutos, não falou uma vez o nome de Jesus. Somente o nome do rapaz lá. Eu pergunto para você, tem algo de espiritual nisso? Tem algo de Espírito Santo nisso? Como assim? Irmãos, ninguém me contou, eu ouvi. Então, quer saber se algo provém de Deus? Vá para a palavra de Deus. Ela é o único instrumento que pode aferir a verdade. Quer saber se algo é realmente de Deus, meu irmão? Verifique se aquilo está promovendo a glória de Deus. Porque é para isso, não é? Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, preste atenção, lá em João capítulo 4, os discípulos estavam chegando, Jesus estava sentado, e aí eles disseram assim para Jesus, mestre, come. E ele diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí eles pensaram assim, será que alguém deu comida para ele? Aí ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é o objetivo de Jesus? Tudo que Jesus fez. Pegue tudo que Jesus fez. Jesus fez para quem? Para Deus. Lá em João capítulo 17, quando ele está orando, ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. Então, tudo que Jesus fez, ele não fez por você, ele fez para Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Meu querido irmão, todo milagre que acontece, e milagres acontecem, eu não tenho dúvidas disso, tem como objetivo a glória de Deus, se tiver de Deus, se não tiver do homem. Aliás, eu me atrevo a dizer que se não é obra do Espírito Santo de Deus, pode também ser obra de outro, que sabe imitar como ninguém. Não se deixe levar por isso. Então, leia, conheça a palavra de Deus, para que você possa ter discernimento espiritual, para que você possa saber o que é do Espírito de Deus ou não, para você não incorrer no erro de ter um julgamento precipitado. Meu irmão, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte, abra seu coração para a verdade. Enquanto é tempo, arrependa-se, mude sua vida, não permita que o seu coração vá adquirindo esse sistema que muitas vezes vai afastando o homem de Deus, como tem afastado tantos. Cuidado para você não ser um destes, que está com o seu coração tão endurecido, que você já passou do ponto. Eu quero orar por você nesse momento. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia, pastor? A blasfêmia é o ponto final, é o limite máximo. A blasfêmia é o extremo da incredulidade. E começa no coração. Aqui, quando eles falam, Jesus usa a palavra deles para dizer, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo, vocês rejeitaram a obra do Espírito Santo. Não rejeite a obra do Espírito de Deus na sua vida. Entregue-se a Jesus nessa noite. Pare de fugir daquilo que você sabe que você está fugindo. Aproveite. Não permita que o seu coração continue sendo endurecido, como talvez ele está sendo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, ainda tem jeito, ainda dá. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor por ter falado conosco. Obrigado, meu Deus, por ter nos instruído nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, porque sabemos que ainda temos que crescer muito no conhecimento da sua palavra. Ó Senhor, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que tem fugido, que tem endurecido o coração, enquanto há tempo, Senhor, fale a esse coração, quebrante esse coração. Enquanto há tempo, Senhor, que possa haver nesse coração, ó Deus, arrependimento, que Teu Santo Espírito encontre lugar nesse coração, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos discernimento, para que não nos deixemos enganar por aquilo que muitas vezes estamos vendo, e não tem contribuído para a Tua glória.
Ó Deus, não permita que olhemos para o lado e pensemos que talvez os outros estão sendo mais usados pelo Senhor do que nós. Não. Não permita que haja esses sentimentos nocivos no nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Deus, tão somente ter discernimento, Pai Santo, para não nos deixarmos levar por propostas que têm como objetivo destruir e não edificar. Fala conosco a cada momento, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas que cometemos, os nossos erros. Nos perdoe. Continue conosco, nos fortalecendo a cada dia. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido pela tua bendita palavra, em nome de Jesus.